Apocalipse capítulo 13. Agora vamos estudar sobre a besta que sobe do mar. O primeiro auxílio ao dragão na perseguição ao resto da semente da mulher. Apocalipse 13, versículo 1 diz: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Bom, vamos falar primeiro da questão dela subir do mar, e depois nós falamos sobre ela ter 7 cabeças e 10 chifres, as semelhanças com o dragão. O dragão vai dar o poder a essa besta, então ela traz uma característica do dragão. Mas por que ela sobe do mar? Qual a simbologia do mar nesse texto? Daniel viu 4 bestas subirem do mar grande. Em Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Bom, qual o simbolismo desse mar? Já que essas bestas de Daniel capítulo 7, elas têm uma ligação especial com a besta de Apocalipse capítulo 13. Na verdade, a 4ª besta de Daniel capítulo 7 é a mesma besta de Apocalipse capítulo 13, é chamado de o Império Romano redivivo. Daniel capítulo 7, a 4ª besta é o Império Romano. O Império Romano ele se dividiu, mas ele não morreu. Isso os historiadores concordam. Nenhum império substituiu Roma. Na verdade, o que aconteceu foi os territórios dominados por Roma, eles alcançaram autonomia, mas a cultura de guerra, tudo que Roma tinha organizado, permaneceu. Até a Igreja Católica, que é a Babilônia Apocalíptica, ela continua. Tanto que a Igreja Católica ela vai exercer domínio e vai criar o que eles chamaram na história de o Sacro Império Romano, com Carlos Magno, e vai estar seguindo a doutrina católica, a doutrina de Agostinho de Hipona, chamado de guerra santa, guerra justa, que ele defendia que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus. Isso é algo inacreditável. Mas tem aqueles que defendem que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Jesus, Isso é impossível, não tem como. Essa instituição é a maior vergonha da história da humanidade. Matou mais do que qualquer instituição. Hitler teria que beijar a mão dela e exaltar ela, porque ela matou muito mais do que Adolfo Hitler. Inclusive, Adolfo Hitler, ele diz que ele se apoiou nos escritos de Lutero, porque Lutero defendia a guerra santa, a guerra justa de Agostinho de Hipona, tanto que ele escreveu defendendo a morte de bruxas, a morte dos judeus, a morte dos cristãos que não aceitavam o batismo infantil. E Lutero se apoiou aonde? Se apoiou nos escritos de Agostinho de Hipona, da guerra santa, da guerra justa. Mas às vezes eu entro em diálogo com, principalmente, seguidores das igrejas reformadas, eles dizem que não, que a Igreja Católica, de fato, era a igreja cristã. É inacreditável. O comentário prossegue. Daniel viu 4 ventos do céu combatendo no mar grande. É o que diz o versículo 2, Esses 4 ventos representam as nações e o seu desejo de dominar. O termo vento neste versículo é a tradução do hebraico ruot, que pode ser traduzido por espírito. Logo podemos traduzir: eis que os 4 espíritos do céu combatiam no mar grande. E o termo espírito ele é traduzido por ventos. A mesma expressão aparece no Apocalipse para descrever o controle que Deus exerce sobre as nações durante a grande tribulação. Em Apocalipse 7:1 diz: e depois destas coisas
vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Essas 4 bestas subiam contra a terra de Israel, pois o mar grande é o mar que banha o litoral de Israel. É importante nós interpretarmos, né? Então ele sobe contra a terra de Israel, porque isso vai nos ajudar a entender a besta que sobe da terra. Porque a besta que sobe da terra, uma das possibilidades de interpretação dessa besta é que seja um religioso israelita. Ele seja essa besta que sobe da terra. É uma das possibilidades, né, que ele vai apoiar o anticristo. O comentário prossegue. Essa besta que sobe do mar também subirá contra a terra de Israel. Os animais que aparecem em Daniel 7 são os mesmos de Apocalipse 13. Nós veremos isso. Em Apocalipse 13 aparecem os animais de Daniel 7, lá em Daniel 7. Leão com asas de águia, urso e leopardo. E o quarto é um animal indescritível. No Apocalipse ele só vê na ordem inversa. Ele vê o leopardo, o urso e o leão. Mas os animais são os mesmos, ou seja, eles sobrevivem no Império Romano. O Império Romano ele traz tudo do Império Babilônio, Medo-Persa e grego. Esse império final, liderado pelo anticristo, será assim. A besta do Apocalipse é o Império Romano redivivo, que é hoje liderado pelos Estados Unidos, a potência número 1 do mundo. Quando nós olhamos a produção, o chamado Produto Interno Bruto, né, que mostra a liderança dos Estados Unidos, em 2019 foi de 23 bilhões. Se somar toda a Europa, não chega a metade dos Estados Unidos. Então, olha a potência que os Estados Unidos se tornou. Segundo os historiadores, até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era a 17ª potência em termos de armamento militar, de riqueza. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a ser o número 1. E todos os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, todos eles, de alguma maneira, enriqueceram os Estados Unidos. A Inglaterra, para convencer os Estados Unidos a entrar na guerra a favor dela, porque a Alemanha estava destruindo a Inglaterra não tinha mais como enfrentar a Alemanha. A Inglaterra, ela, para convencer os Estados Unidos, ela prometeu e entregou todas as bases inglesas no Pacífico. E os Estados Unidos passou a ser dono de todas aquelas bases. A Inglaterra também, que tinha uma tecnologia superior aos Estados Unidos, ela transferiu toda a tecnologia para os Estados Unidos. Entre elas, um aparelho para poder identificar os submarinos alemães. Então, os Estados Unidos, depois disso, a Alemanha, ela acabou de pagar uma indenização aos Estados Unidos no ano de 2009. A mesma coisa o Japão, a Itália. Então, todos esses países pagaram indenização aos Estados Unidos e os Estados Unidos ainda ganhou um prêmio de as suas empresas reconstruírem a Europa. E aí, claro, as suas empresas enriqueceram, dispararam no mercado mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial enriqueceu muito os Estados Unidos. Hoje ele é disparado a potência número 1 do mundo. A China, em 2019, estava o seu produto interno bruto em 13 bilhões. Mas o problema da China é que ela depende muito dos Estados Unidos. A maior parte da população da China é uma população escrava. A China tem 7 vezes a população do Brasil. Seguindo a regra que nós vimos aí nos outros países, como Cuba. Quando o comunismo caiu lá em Cuba,
nós vimos os descendentes de Fidel Castro brigando pela herança milionária dele, ou seja, o homem pregava um comunismo, uma igualdade, mas na verdade ele era rico, muito rico, e os cubanos todos pobres. Então, no comunismo, uma minoria explora a maioria. Então, pense, lá na China, desse 1 bilhão e 400 milhões, se tirar ali 200 milhões de comunistas, a China tem 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, 6 vezes a população do Brasil trabalhando como escravo para aquele país. Por isso que eles produzem os produtos tão baratos. Mas essa população não tem poder de compra. Foi isso que o Donald Trump fez. Ele falou, vou taxar o produto de vocês. Os chineses ficaram apavorados, foram lá pedir para Donald Trump não fazer isso ou não taxar muito, porque as empresas chinesas iriam à falência, porque eles precisam de um poder consumidor do americano. O americano compra muito, porque é uma população que tem recurso financeiro. O comentário prossegue. O mar aparece no Apocalipse representando uma grande quantidade de salvos. Em Apocalipse 15, versículo 2 diz: e viu um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então esse mar aqui já está representando os salvos, ou seja, o mar ele está representando uma grande quantidade de pessoas, né? Nações, povos, e no caso a igreja salva, formada de salvos de todas as nações. O comentário prossegue. A besta que sobe do mar representa um poder político que será liderada pelo anticristo. Então o anticristo ele não é a besta. O anticristo, alguns chamam assim, né? Não vou dizer que seja errado, mas seria melhor definir como o líder da besta, né? O homem que vai liderar esse poder político mundial. O mar, nesse texto, representa as nações que apoiaram o anticristo e o receberão como governador mundial, né? Melhor dizer que apoiarão o anticristo e o receberão como governador mundial. O anticristo, ele deve aparecer nos Estados Unidos, estou falando deve porque são possibilidades, não dá também para ter a certeza absoluta. E os Estados Unidos é o líder da ONU. Os Estados Unidos ele tem um grande peso porque, claro, os países da Europa, eles dependem dos Estados Unidos e hoje ainda mais, porque eles veem a China crescendo, então eles dependem do apoio financeiro dos Estados Unidos. No ano de 2020, com a crise e essa quarentena que a Europa fez, muitas empresas europeias estavam indo à falência. O número de empresas, por exemplo, aqui no Brasil, que foi à falência, foi muito grande. E a China, ela entrou logo comprando as empresas lá na Alemanha, e eu vi que o governo alemão reagiu para não deixar a China comprar. Mas a China, ela está investindo no mundo e essa crise, ela está sendo boa para a China. Esses números que eu dei do produto interno bruto, 23 bilhões dos Estados Unidos, 13 bilhões da China, isso foi em 2019. Em 2020, todos os países do mundo minguaram, o produto interno bruto diminuiu. Da China foi o único que cresceu. Então, provavelmente, quando sair o produto interno bruto do ano de 2020, nós veremos a China ainda mais próxima dos Estados Unidos. E a China perto de passar os Estados Unidos. Nas Olimpíadas esse ano, aconteceu algo interessante. Foi a primeira vez na história que a China conseguiu ultrapassar os Estados Unidos no quadro de medalhas. Os Estados Unidos até fazem uma conta diferente, que eles contam o total de medalhas, mas
a contagem oficial do quadro de medalhas, desculpe, acabei de ver aqui, os Estados Unidos conseguiram passar no final. Ele ficou com 39 medalhas, então eu tinha visto os últimos números, mas eu abri aqui agora para olhar, mas olha, os Estados Unidos ficou só com uma medalha de ouro a mais do que a China. Mas isso mostra como a China vem crescendo ano a ano, e na maior parte das Olimpíadas, a China estava na frente dos Estados Unidos. Mas como o atletismo dos Estados Unidos ainda é o melhor e sempre fica para a última fase, os Estados Unidos ganhou então por uma medalha de ouro, 39-38 contra a China. Ou seja, a China ela está crescendo a cada ano. Pastor, só um comentário. O comentário continua. Considerando que esta besta apareça nos dias anteriores à vinda de Cristo, podemos conjecturar que ela representa os Estados Unidos na visão de João. Essa besta sobe deste país e aparece no mar, pois o local onde João recebe a revelação, Ilha de Patmos, na Itália, né, existe um mar que o separa da América do Norte, que é o Oceano Atlântico, né? Okay? O Oceano Atlântico separa a Europa dos Estados Unidos. Então, até pela projeção geográfica, poderia ser uma besta que sobe do mar. Normalmente, o mar representa nações, uma grande população. Tá ok? A outra besta, caracterizada como subindo da terra, vermelha e falando como dragão, deve representar a China, pois não há nenhum oceano dividindo a Itália da China. Assim, João a vê subir da terra. Essa é uma segunda possibilidade também de interpretar essa besta que sobe do mar e essa besta que sobe da terra. A expressão besta que sobe do abismo é uma referência ao líder da besta que sobe do mar, que é o anticristo. Ele matará as duas testemunhas. Veja, Apocalipse 11:7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. O anticristo, ele é o líder desta besta que sobe do mar, dessa besta que sobe do abismo.